Se você é daqueles que gosta de fazer sessão com 2 peças de carvão ao invés de 3, o Arte Coco Carvão Jumbo é o carvão para você, mas eu vou te explicar isso depois da vinheta, bora! Para você que já está acompanhando alguns vídeos aí do nosso canal ao longo desse ano, você sabe que a gente está utilizando bastante o Arte Coco de fórmula tradicional. Ele apareceu bastante aqui nos últimos vídeos, já trouxe análise desse carvão aqui também, mas hoje a gente vai falar do carvão jumbo e o que muda de um para o outro, além da coloração da parte de cima da caixa. Então o tradicional é o vermelho, o jumbo é o azul. E daí? Uma caixa de 1 kg do carvão tradicional vai ter aproximadamente 60 peças de carvão, quando no jumbo você vai ter 52 peças. 8 peças a menos pelo mesmo peso de carvão? Como isso é possível? Aumentando o tamanho do carvão. Então os carvões jumbo possuem um pouco mais de massa, um pouco mais de diâmetro, logo eles são um pouco maiores e eles conseguem fornecer um pouco mais de calor por mais tempo em relação ao carvão tradicional. Isso significa que num preparo médio que você costuma utilizar 3 peças de carvão hexagonal, você consegue utilizar apenas 2 com tranquilidade num carvão jumbo. Eu tô aqui hoje com um roche um pouco menor, eu tô com o Siberian da Predator, estamos aqui com Ambery Flip, a argilha aí que tem acompanhado a gente nas últimas sessões. Alumínio, obviamente, é o Predator Skin Edition. Estou utilizando aqui uma telinha da Mahala, o Safe Screen, e assim eu consigo manter uma distância dos carvões bem legais um do outro. Mas outros testes que eu também já fiz com carvão jumbo, fumando no ProRuca, eu consigo entregar bem aí com 2 peças de carvão. Mas qual que eu acho que é a sacada entre o carvão que você vai escolher, o tamanho que ele vai ter e o seu preparo? Deixa eu dar mais um traguinho, né? Eu acho que tudo depende de preparo para preparo e também dos acessórios que você utiliza. Então, de repente, para roches intermediários, para mais fundos, de repente você trabalhar com uma distribuição de calor um pouco maior, já que a cuba do roche é um pouco maior e cabe um pouco mais de essência, é uma pedida interessante. Então, de repente, você pegar um ProRuca para utilizar 3 peças de carvão do tradicional, você vai conseguir ter uma otimização melhor da sessão. Apesar de que no longo prazo você vai gastar mais carvão, né? Porque aí você acende 3 ao invés de 2, então no tradicional vai te render menos sessões. Para a gente entender a matemática, se você usar 3 carvões do tradicional, uma caixa dessa aqui vai te render 20 sessões. E se você usar 2 peças do jumbo, essa daqui vai te render 26. Então ele acaba sendo um carvão com rendimento um pouco maior se você conseguir fazer um preparo que 2 peças vai te atender. Eu realmente acho que 2 peças de carvão vai atender em todos os casos? Não, mas eu acho que pode acabar te atendendo na maioria deles. E cabe a você entender se isso é o suficiente para você ou não. Coisas que acho que podem ajudar você a ter essa percepção de repente 2 peças de jumbo ser o necessário. Roches que vão ter aí uma capacidade de até 14 gramas de cubagem. Como assim? Eu estimo que um carvão hexagonal padrão faz uma ótima queima de 6 gramas de essência. O carvão jumbo consegue fazer uma ótima queima de até 7 gramas, certo? Então você pega um roche aí na casa de 14, explodindo 15 gramas, 2 peças de jumbo você consegue empurrar a sessão inteira. Você faz um controle de calor sempre com os carvões em paralelo, vai fazendo essa rotação, acaba ficando mais fácil, mas é carvão suficiente para você poder fazer uma boa queima e uma boa otimização da sessão. Para roches que vão passar desses 15 gramas, eu já acho que de repente você utilizar 3 peças do carvão tradicional, você vai ter uma otimização melhor. Vai sobrar carvão, né? Então você vai chegar no finalzinho da sessão, você vai ver que ainda tem carvão para empurrar a sessão, mas você consegue o aproveitamento melhor do seu roche como um todo. Mas para um roche, por exemplo, no padrão do Siberian, que você consegue tranquilamente fazer uma ótima sessão de 12 gramas, vai empurrar 45, 50 minutos, cara, 2 peças de carvão dessa dá conta tranquilo, a ponto de poder usar a telinha e ó, despreocupado, velho. A título de curiosidade, eu tô aqui fumando Cola Lemon, meu sabor em colaboração com a Smirna, eu gosto bastante desse sabor aqui. Tem um blend com tabaco Burley aqui dentro, então é tabaco Virginia e tabaco Burley em uma coisa só. E por esse motivo ele consegue aguentar um pouquinho mais de calor também. Mas mesmo assim, qualquer outro tabaco 100% Virginia que eu coloco, ele vai me entregar um resultado muito linear também. Acho que outro roche
que de repente você consegue utilizar muito bem para 2 carvões jumbos ou 3 carvões hexagonais padronizados, seria talvez o Seven. A questão do Seven é que ele talvez seja um roche muito raso e o carvão jumbo vai jogar um pico de calor muito grande naquela região do roche. Então talvez você tenha que fazer uma rotação no intervalo um pouco menor para você poder otimizar bem. Mas você também consegue, porque o Seven ele não tem uma cubagem tão grande, uma capacidade tão grande assim para você poder colocar essência. E também, uma outra coisa interessante é que o tamanho do narguilé pode influenciar nisso, tá? Lembre-se sempre que o narguilé, quanto menor o tamanho dele, mais quente vem a fumaça, porque você tem menos água para resfriar e um caminho menor a ser percorrido também. Então, às vezes você jogar 2 peças de carvão num Seven, num narguilé desse tamanho, talvez você tenha uma sensação de queimado um pouco mais presente do que se você estivesse fumando com o mesmo Seven, as mesmas 2 peças de carvão, num narguilé maior. Você tem mais água resfriando aquela fumaça e ela não chega tão quente. Então talvez essa quantidade tão grande de carvão pegando em cima do tabaco não seja um problema para você ali durante a sessão. Fez sentido? No geral, e talvez para facilitar bastante, eu acho que ambos os carvões vão atender em 90% dos casos muito bem, mas para as pessoas que são um pouco mais criteriosas, sabe? Famoso, eu sou um pouco mais chato. Acho que você entender um pouco essa diferença, essa peculiaridade de cada um pode te ajudar a otimizar o carvão que você já tem, de acordo com o preparo que você gosta de fazer e com os acessórios periféricos que você também tem. Porque a gente nunca pode olhar no narguilé uma coisa em específica, porque o conjunto é o que faz sentido, né? Então o carvão isolado, ele tem a sua funcionalidade, o seu desempenho, mas você tem que colocar ele no contexto da essência que você está utilizando, no roche que você está usando, no narguilé que você está usando, tanto de água, furação, se usa telinha, se não usa. Então eu realmente não sou uma pessoa que acredita que você está usando errado, esse não é o jeito correto. Eu acho que tudo aquilo que você tentar fazer em relação a uma sessão de narguilé, você vai ter uma resposta, né? Se você coloca 5 carvões aqui, não está errado, mas vai ter uma resposta em relação aos 5 carvões que você vai colocar. A essência vai cozinhar muito mais rápido, vai vir um gosto de queimado muito mais cedo e a sessão vai durar muito menos tempo. Mas se de repente para você é agradável fumar assim, quem sou eu para te falar o contrário? Não tem um carvão que é melhor do que o outro, ou que esse todas as vezes vai ganhar daquele. Eu acho que depende muito, de novo, do seu uso, do seu padrão, das coisas que você tem no seu arsenal para você poder fazer o seu preparo. Se a gente olhar só o tamanho do carvão pelo tamanho do carvão, ele não diz muita coisa, a não ser que ele é maior. E é isso. O tempo de acendimento do carvão jumbo foi ligeiramente maior do que do carvão tradicional, porque ele é um pouco maior, ele tem uma superfície de contato um pouco maior, uma massa maior, então ele proporcionalmente demanda um fiapo a mais de tempo. Mas isso num fogareiro quente vai dar uma variação de 30 segundos no acendimento e não é algo que realmente impacta a sua vida. Questão de cheiro no acendimento, nenhum praticamente, sabe? Questão de volume de cinzas, etc. Ele mantém a mesma formulação, então ele queima muito bem, faz pouquíssimas cinzas, não é um carvão que tem quebrado. E aqui a gente está falando dessa nova identidade de arte coco, tá? Eu já trouxe aqui no canal também, deixa eu pegar aqui, um comparativo com esse outro arte coco, que é uma linha de carvão muito mais barata, muito mais acessível. Tem um card aqui em cima para você poder ver a diferença. E aqui também no vermelho a gente tem o tradicional e no azul a gente também tem o jumbo, tá? Mas esse carvão aqui tende a custar entre metade a 1/3 do valor que você vai pagar no quilo desse aqui. Ele tem uma qualidade inferior, aí cabe a você escolher se vale a pena ou não. No demais eu acho que é isso, não tem muito mais por que me arrastar ou me prolongar. Acho que são as principais diferenças que você vai encontrar no carvão jumbo. E aí eu quero saber de você, você é do time de 2 ou 3 carvões, cara, porque isso dá uma variedade, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto de pegar rochas que são com uma cuba realmente muito grande e às vezes fumar com 4 cúbicos, ou pegar um jumbo, quebrar ele no meio, né, 2 jumbos, e fumar com 4 metades bem distribuídas para ter uma dissipação de calor bem uniforme pelo roche. Eu acho que a gente consegue trabalhar bem essa dinâmica, você aumenta a superfície de contato, sabe? Então, carvão tem alguns macetezinhos ali para você poder fazer o controle de calor, mas eu acho que aí mora metade do segredo de você fazer uma sessão de qualidade com bastante gosto, bastante volume de fumaça e com uma duração bem constante. Então,
Me fala aí, que carvão você já usou algum desses, inclusive? Porque essa altura do campeonato acho que uma galera já usou dessa embalagem, já deve até ter usado da outra também. Comenta aqui embaixo, eu quero saber de vocês, tá? O que vocês têm achado, se vocês estão gostando desse carvão, se tem algum outro que vocês acham que está superior, que o espaço é democrático. Fica à vontade para comentar o que você quiser. E se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se você não gostou, deixa um dislike. Vai aqui de paraquedas, quer se inscrever? Clica na nossa carinha com bigode. Tem mais 2 vídeos caso queira assistir. E a gente se vê numa próxima. Não demais. Um beijo, tamo junto. Xablau, é nóis, rapaziada. Bora!